Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Leculano, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui para mais uma porção, mais uma paraxá, uma parashot, uma parashot Tazria, que significa conceber, e é por conta das palavras que foi dita pelo Eterno a Moshe que nós estamos aqui. O Eterno disse para Moshe: Zahor el tion hal Shabbat le kadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E estamos aqui cumprindo este mandamento. Sabemos que o sábado começa ao pôr do sol da sexta-feira, porque nós não seguimos o calendário gregoriano, que o dia termina e começa à meia-noite, no meio da noite. Não, lá em Gênesis está bem claro que o dia começa quando o crepúsculo começa, ao entardecer. Entardeceu, começou o novo dia. E foi à tarde e amanhã do primeiro dia, foi à tarde e amanhã do segundo dia. Ou seja, o dia começa quando escurece. Ok? Então vamos para a paraxá, a paraxá, deixa eu puxar aqui, a paraxá Tazria, Tazria. Tem um Z ali, mas o Z fica depois do A, então é Tazria, que significa conceber. A paraxá, ela vai comentar aí sobre nascimento, o que é o nascimento, e por que a mulher tem que trazer um corban na hora ou depois que a criança nasce. Vamos tratar desse assunto aqui. A paraxá é pequena, ela começa em Levítico, Levítico 12:1, que é Vaikra 12:1 e vai até o 13:59. Tem 4 capítulos aí, O 13 vai até 59 versículos. Então vamos começar lá no Vaikra 12. Vamos lá. Vaikra, Levítico 12, a partir do 1. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. Na pele não se estendeu, pulei aqui, E no dia 8º se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. A gente sabe o que é a circuncisão, É a Brit Milá. É a Brit Milá, que é a ordenança da Milá. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. 30 dias, perdão, gente? 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. É interessante, gente? Porque é 33 dias, e Yeshua também viveu 33 anos, para poder se tornar cordeiro santo. Mas se der à luz a uma menina, será imunda 2 semanas. Agora, por quê? Menino é 1 semana. Menina é 2 semanas. Vai entender, Mas se der à luz a uma menina, será imunda 2 semanas. Como? Na sua separação, ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Aí os dias de purificação também aumentam, dobra, E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao correio. Gente, é instrução. Se é instrução, pratica.
Hoje já não, né? Hoje a gente vê aí os médicos, né, dizem que a mulher tem que ficar de resguardo, né? E aí tem um período lá. Adonai sabia disso, o qual o oferecerá perante Adonai, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se a sua mão não houver recurso para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e para o holocausto, outro para a propiciação do pecado. Assim o Cohen por ela fará expiação e será limpa. 13. Falou mais Adonai a Moshe e a Aaron, dizendo: quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Aaron, o Cohen, ou a um de seus filhos, os Cohens, e o Cohen examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O Cohen o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não aparecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o Cohen encerrará o que tem a praga por 7 dias. Encerrará. E ao 7º dia o Cohen o examinará, e eis que, se a praga ou o seu parecer parou, e na pele não se estendeu, então o Cohen o encerrará por outros 7 dias. E o Cohen, ao 7º dia, o examinará da segunda etapa, né? Outra vez, e eis que, se a praga se recolheu e na pele não se estendeu, então o Cohen o declarará por limpo. É uma pústula, e levará as suas vestes e será limpo. E lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula na pele se estender grandemente depois que foi mostrado ao Cohen para a sua purificação, outra vez será mostrado ao Cohen. E o Cohen o examinará, e eis que, se a pústula na pele se tem estendido, o Cohen é sacerdote, tá, gente? O Cohen declarará por imundo a lepra. É lepra, né? O declarará por imundo. Vai dizer, é lepra. Quando o homem houver praga de lepra, será levado ao Cohen, e o Cohen o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o Cohen o declarará por imundo, não o encerrará, porque é imundo é. E se a lepra se espalha de todo na pele, a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os pés, quando podem ver os olhos do Cohen, então o Cohen examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, tudo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o Cohen a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne imunda é lepra. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao Cohen, e isto examinará, e eis que, se a praga se tornou branca, então o Cohen declarará limpo o que tem a praga, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera,
sarar, e em lugar da pústula vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostrar-se-á então o corém. E o corém examinará, e eis que, se ela parecer mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o corém declarará por imundo, é praga da lepra que brotou na pústula. E o corém vendo-a, e eis que, se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o corém o encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o corém o declarará por imundo, praga é. Mas se a mancha para o seu lugar não se estender, inflamação da pústula é. O corém, pois, o declarará por limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando a vermelho ou branco, e o corém vendo-a, e eis que se o pelo da mancha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura, portanto o corém o declarará por imundo, é praga de lepra. Mas se o corém vendo-a, e eis que, se na mancha não aparecer pelos brancos, nem estiver mais funda do que a pele, mais recolhida, o corém o encerrará por 7 dias. Depois o corém o examinará ao 7º dia, se grandemente se houver estendido na pele, o corém o declarará por imundo, praga de lepra, é praga de lepra. Mas se a mancha parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher a inchação da queimadura, portanto, o corém o declarará por limpo, porque a inflamação é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o corém examinando a chaga, e eis que se ela parecer mais funda do que a pele, e pelos amarelos finos há nela, o corém o declarará por imundo. Tinha lepra da cabeça ou da barba. Mas se o corém, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o corém encerrará o que tem a praga da tina por 7 dias. E o corém examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelos amarelos, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se a reparará, mas não reparará a tinha, e o corém 2ª vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o corém examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o corém o declarará por limpo, e lavará suas vestes, e será limpo. Mas, se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o corém o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o corém não buscará pelos amarelos, imundos. Imundo está. Mas, se a tinha ao seu ver parou, e pelos pretos nela cresceu, a tinha está sã, limpo está, portanto o corém o declarará por limpo. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas, brancas na pele da sua carne, então o corém olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecer manchas lustrosas,
escurecidas e impingem que floresceu na pele, limpo está. É impinge. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo mas limpo está. E se lhe caírem os cabelos na frente da cabeça, meio calvo, mas limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o correio examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando o vermelho, como parece a lepra, na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O correio declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e chamará imundo ou imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã, ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra por isso se mostrará o correio. Versículo 50. E o correio examinará a praga, e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora imundo está. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora com fogo se queimará. Mas o correio vendo, e eis que, se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o correio ordenará que se lave aquilo no qual havia a praga, e o encerrará a segunda vez por 7 dias. E o correio, examinando a praga depois que for lavada, e eis que, se ela não mudou o seu aspecto, nem se estendeu, imundo está. Com fogo o queimarás. Praga penetrante seja por dentro ou por fora. Mas se o correio verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então rasgará da roupa, ou da pele, ou do fio urdido, ou tecido. A rasgará. E se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, lepra brotante com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a roupa, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares, de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez, e será limpa. Esta é a ordenança, a instrução da praga da lepra, na roupa de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou tecido.
ou qualquer coisa de peles para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Bom, gente, terminou o texto, né? Só vai até aqui, é os 59 e 13, são 2 capítulos só, né? É pequenininha. Agora vamos ver, né, o que os sábios nos dizem sobre essa paraxá que é curtinha, né? Esta paraxá se inicia mencionando as leis de uma parturiente com as palavras: se uma mulher conceber ou se uma mulher conceber uma semente, ou seja, né, a palavra tazria, né, quer dizer conceber, né? O Midrash descreve o momento da concepção. Vamos lá. É uma Midrash, tá, gente? O anjo encarregado da concepção. É interessante, né? Dá vontade até de rir, mas é uma Midrash, que os sábios contam. É chamado Laila, noite. Quando o Todo-Poderoso deseja que nasça um ser humano, ordena ao anjo: Laila, traga-me esta ou aquela Neshama, alma, ou Nefesh, né? Tá, a palavra aqui está estendida, né? Neshama. Do Gan Eden, paraíso. Espírito isso aqui, né? Sou puras, quer dizer que tem segundo a Midrash, tem um estoque de alma lá no Gan Eden, né, no paraíso. Sou alma humana, a alma, entretanto, se ressente por ser desarraizada da sua divina fonte. Claro, aí tem sentido, né? O cara está no Gan Eden, aí é retirado do Gan Eden. Poxa, por que eu tenho que sair daqui? Lugar tão bom. Jardim do Éden, tá, gente? E reclama ao Todo-Poderoso: sou pura e sagrada, conectada à sua Kevod, glória, porque é necessário que eu seja degradada entrando num corpo humano, no Hadamah, né? Hadam. Não é como diz Hashem a corrige. O mundo onde você viverá ultrapassa em beleza aquele de onde você veio. Foi criada com um único propósito: de tornar-se parte de um ser humano, sendo elevado pelos seus atos. O Todo-Poderoso em seguida ordena a alma fundir-se com a semente a qual estava destinada. Mesmo antes de o feto se formar, o anjo indaga de Hashem qual será o destino dela. Neste momento, todo o futuro da criança ainda não nascida é predestinado. O Todo-Poderoso determina se será homem ou mulher, se será saudável ou sofrerá de alguma doença ou defeito, sua aparência ou grau de inteligência, bem como sua capacidade física e mental. Mas, ainda, todos os detalhes das circunstâncias em sua vida já estão decididos. Se será rico ou pobre, o que terá, quem será seu futuro cônjuge. Vemos que todas as minúcias da vida de uma pessoa já estão decididas. Entretanto, há uma única exceção. Hashem não decreta se alguém vai se tornar um tzadik, justo, ou um rachá, perverso. Cada um decide como molda a si mesmo por meio de suas faculdades e capacidades que lhe foram pré-ordenadas. A pessoa não deve sentir-se orgulhosa de sua inteligência, força ou dinheiro, pois estas qualidades não são suas próprias conquistas. Ao contrário, foram-lhe divinamente designadas antes do nascimento. Há apenas um campo
de empenho no qual a conquista resulta dos esforços individuais. Se ele estudará e quanto sobre a grandiosidade de Hashem, sua Torá, e se e quanto seguirá seus caminhos. O grau de sucesso atingido nesta área é um fruto do esforço e realização próprios. Ou seja, todas aquelas outras qualidades, ou seja lá, destinos, né, que ele citou, que o Eterno determina para o homem, são irrelevantes quanto ao querer se aproximar do Eterno ou não. Né? Ou seja, isso o Eterno deixou livre para o homem. Ele querer se aproximar do Eterno ou não. E é isso quem determina a grandeza do homem, e não as outras coisas. Bom, gente, tem a gravidez e o parto, né? Eu não vou, acho que não é irrelevante isso aqui. Né? O crescimento de um feto no útero da mãe inspira a pessoa a sentir gratidão pelo Criador, que a sua bondade cuida do homem antes mesmo de ele nascer. Ainda no útero da mãe, a criança aprende toda a Torá. Também lhe é mostrada uma visão do paraíso. E inferno. Inferno não, né? Inferno não. Do mundo vindouro e da destruição total. Tudo bem. Né? Não vamos... Peraí, inferno não. E o anjo que está encarregado dela lhe suplica: seja um tzadik, não se torne um rachá. Quando a criança entra neste mundo, o anjo golpeia nos seus lábios. Isso é um midrash, né? Fazendo com que todo o conhecimento da Torá, previamente ensinado a ela, seja esquecido. Contudo, este conhecimento foi absorvido pelo subconsciente, permitindo-lhe captar futuramente os ensinamentos da Torá com mais facilidade. Isso a gente concorda, tá, gente? Digamos assim, as leis do bem e do mal. Né? A pessoa não precisa de uma legislação, não precisa nem ler a palavra do Eterno, a Bíblia, né? Para saber que matar outra pessoa é errado. Né? Para saber que certas coisas são erradas. Né? Que adulterar é errado, né? Que roubar é errado. Não precisa. Já está aqui, ó, na mente de cada um, que isso é errado. Ou seja, no dia do julgamento não tem desculpa. Não tem desculpa. Você pode ir para a tribo de índio, sei lá, né, mais remota do mundo, da Terra. Né? E chegando lá, você vai ver que eles fazem rituais quando eles querem praticar o canibalismo. Eles fazem todo aquele ritual. Né? E aí percebe-se que eles sabem que aquilo é errado. Por isso que eles fazem aquele ritual todo. Porque eles sabem que aquilo ali é errado. Comer um ser humano, ou seja lá o que eles tenham, qual seja o ritual que eles façam lá. Aquele ritual é para que, né, digamos assim, na concepção dele, ele está sendo perdoado daquele mal que ele está fazendo através daquele ritual. Satã, ele não brinca em serviço, não. Vem aí, tem a mitzvah de circuncidar o bebê, né, que a gente já leu no texto, não tem muita coisa para se falar. Né. Em primeiro ponto, Hashem nos ordenou esperar até o dia em que ele sabe que a criança possui força suficiente para suportar a operação. Oitavo dia. A circuncisão é considerada similar a um sacrifício, pois a criança é, por seu intermédio, colocada sobre as asas da Shekhinah. É exigido, portanto, que a criança tenha passado ao menos por um Shabat, né? Por isso que é 8 dias, e a fim de ser santificada e elevada por sua Kedushá, santidade. O bebê está, então, pronto para ser um korban, uma oferenda para Hashem. De modo similar, animais não são aceitos para sacrifícios antes da idade de 8 dias.
entendeu? Porque lá os corban só pode depois de 8 dias, né? Porque tem que passar por um shabat. Hoje nós temos o batismo, né? Uma linha de pensamento diz que o batismo de João veio preparar o caminho para Yeshua, ou seja, a circuncisão deixou de ser feita. O batismo nas águas, ele estava substituindo a circuncisão para as outras 10 tribos, ou seja, a casa perdida de Israel. Ou seja, os textos aqui, eles se fundem. Aí para a gente entender, né, tem que buscar ali, buscar aqui, buscar a história toda, para a gente entender por que isso aqui. Então, eu estou chamando batismo, né, mas teve lá, né, a imersão de João, né, batismo é uma palavra grega, e batismo abrange muitos rituais, que não é só imergir. A palavra batismo serve para muitos rituais, né, muitas outras coisas, mas a palavra imersão não, teve lá imersão, imergir na água. Então, a imersão de João, né, de Yohanan, era para substituir a circuncisão. O povo já estava velho, tinha alguns que não tinham sido circuncidados. Então eu vim preparar o caminho, venham, se arrependam. Aí imergiu o camarada na água, para fazer techuvá, arrependimento, techuvá. Então era para isso que veio a imersão, que hoje não tem tanto significado para os goim, no caso, né? Naquele tempo tudo bem, se um judeu pode ser, né, imergido, porque um goim, né, um gentil também não pode. Mas nós não somos salvos, nós não entramos no mundo vindouro por conta da imersão, mas sim por aceitar o corban, o sacrifício, a oferenda de Yeshua HaMashiach, o Mashiach, certo? E cumprir as instruções do Eterno, porque foi isso que o Mashiach veio ensinar. Meu povo perece por falta de entendimento. Meu povo, casa de Israel. Meu povo leva para o cristianismo isso. Não, quer ser povo? Então começa a cumprir mandamento, senão não vai ser povo nunca. Começa a guardar o sábado. E não guarda o sábado, como é que diz que ama o Eterno, mas não cumpre nenhum mandamento dele? Mas é muito difícil guardar o sábado hoje, compreendo. Mas procura, pelo menos, mentalizar, pelo menos a agadar, já que não pode fazer a relaxar, a ação, faz a agadar, a contemplação, e pede ao Eterno para que dê condições que você possa fazer a relaxar, né, a ação. Conta uma historinha aqui, né? Por ocasião da visita do seu amigo, um rei preparou um grande banquete de boas-vindas. Quando estavam a ponto de sentar-se para comer, o rei comentou: não é correto começar a refeição antes que você tenha sido apresentado à rainha. Você realmente não sabe nada sobre este palácio antes de fazer uma visita à soberana, pois ela está além de qualquer descrição. Similarmente, o Todo-Poderoso decretou: a menos que uma criança tenha ficado face a face com a rainha Shabat, é muito importante o Shabat para o Eterno. Se você não quiser aceitar isso, é problema seu, mas vai ler a Torá, vai ler os escritos nazarenos, você vai ver o Shabat sempre presente. É ordenança perpétua, não tem para onde correr, né? Então, a rainha, o Shabat, é absorvido sua santidade e ainda não está pronta para passar pela Milá, né, que é a Berit Milá, a circuncisão. Então, a rainha é o Shabat, então a pessoa tem que passar por ele antes de fazer a chamada Berit Milá. Costuma-se reservar uma cadeira especial para o anjo do pacto, né? O profeta Eliarro, que marca presença em todo o Berit Milá, sua presença é exigida porque certa vez ele falou com o desdouro de Ben Israel. O profeta Eliarro era muito zeloso da honra de Hashem. Ele disse acusadamente ao Todo-Poderoso: Ben Israel abandonaram o teu pacto.
Está em Melahim 19:10. Melahim é rei, né? Reis 19:10. Ele estava se referindo ao pacto da Milá, que era negligenciado pelos judeus, hebreus, né, desde que o perverso rei Ahav tinha proibido realizar circuncisões. Acabe, tá, gente? Ahav, Acabe. São as traduções católicas, né? Que nem transliterou a palavra, né? Modificou totalmente os nomes. Embora as palavras de Eliarro fossem ditas pela Kevod de Hashem, pela glória de Hashem, o Todo-Poderoso desaprovou a acusação contra seu povo. Conclamou Eliarro a ungir Elihá, né, Eliseu, como profeta em seu lugar, e ordenou-lhe desaparecer em todo o Berit Milá, como testemunha do cumprimento da mitzvah. O imperador romano Turnus Rufus questionou Rabi Akiva: qual obra é superior, a divina ou humana? A do homem, respondeu Rabi Akiva. Sua resposta me surpreende, né, declarou Turnus Rufus. Está sugerindo que um ser humano pode criar qualquer coisa que se assemelhasse ou se assemelhe ao céu e à terra? Não me referi às criações que estão além da capacidade do homem, disse Rabi Akiva, mas assim aquelas que estão dentro de seu domínio. Por que vocês, hebreus, judeus, se circundam? Perguntou ainda Turnus Rufus. Então estaria presumindo que a obra do Criador precisa de aperfeiçoamento? Esta foi exatamente a pergunta que eu tinha antecipado, retorquiu Rabi Akiva. E por isso afirmei que as realizações humanas são superiores às do Criador. Se esta é a sua opinião, prove-a, exigiu Turnus Rufus. Rabi Akiva voltou para casa e disse à esposa: asse um belo pão com óleo, farinha e especiarias. Voltando ao imperador, apresentou o pão em uma mão e alguns grãos de trigo na outra. Agora diga-me, ó rei, qual dos dois é superior, o trigo ou o pão? Exigiu ele. O pão, obviamente, respondeu Turnus Rufus. Os sábios são incríveis. Veja então, devolveu Rabi Akiva, você mesmo confessou que a obra do homem é maior que a do Criador. Quando ele criou o universo, a terra, né, e os céus, deixou que o homem aperfeiçoasse. O grão deve ser cortado e assado para se tornar pão. Os vegetais devem ser cozidos e temperados. Assim, ao realizar o Berit numa criança, aperfeiçoamos a obra do Criador. Então, quando imergimos, aperfeiçoamos a obra do Criador. Quando aceitamos o sacrifício de Yeshua no madeiro e nos arrependemos e fazemos techuvá, aperfeiçoamos a obra do Criador. Gente, eu vou ter mais algumas coisas aqui que não são muito importantes, né? Vai falar da tsarat, né, que é a lepra, né? A gente já falou, né? Porque Hashem punia um hebreu com a tsarat. Tá, tudo bem, isso é importante, tá, gente? A tsarat, né, porque Hashem punia, né? O que é tsarat? Vamos lá. A Torá continua a nos relatar sobre tipos diferentes de impurezas. Tumma. Uma delas é a tsarat. Né? É um problema de pele que pode ser diagnosticado apenas por um kohen, né? Se um hebreu, homem ou mulher, criança, perceber uma ou mais manchas brancas na pele, deve suspeitar a possibilidade de tsarat, lepra. Né? Foi ordenado mostrar o local ao kohen. Interessante que não era levado no médico, era levado ao kohen. Né? Ou seja, as pessoas que estão doentes, não é para ir no médico, é para ir ao kohen, é para ir ao sumo sacerdote. Yeshua HaMashiach hoje. Né? Yeshua, o que está acontecendo isso comigo? Primeiro vai Yeshua, pergunta. Né? Aí por que pergunta a Yeshua? Porque você vai ver aqui o que acontecia quando uma pessoa era cometida de tsarat. Né? Se um hebreu tornou sua alma impura por cometer um pecado grave, Hashem, por sua vez, torna seu corpo impuro com tsarat,
Isto ajudaria a pessoa a saber que pecou e deveria fazer teshuvá. Né? Hashem afligia Tzarat em um hebreu por alguns pecados, principalmente lashon hará, maledicência, ou seja, língua maldita. Era uma das principais causas da Tzarat, né? Era a língua maldita. E isso aconteceu com Miriam. Miriam foi acometida de Tzarat, né? E ela ficou fora do arraial. Né? Hashem também utilizava a Tzarat como castigo por outros pecados graves, que são assassinato, adultério, né? Dar falso testemunho, ser orgulhoso, roubar ou ser avarento. Vemos que lashon hará é um pecado grave, pois é punido com Tzarat, da mesma forma que os terríveis crimes de assassinato e adultério. A Torá ordena que um Metzorá, indivíduo doente de Etzará, né, procure o Kohen, não um médico. O Kohen instará o Metzorá e deixará de pecar. E começará a cumprir mitzvot. Se o Metzorá fez techuvá, Hashem permitirá que se torne puro novamente. Ou seja, a pessoa apareceu, estou doente, né, pequei, vai fazer techuvá, vai pedir perdão, né, vai e não pegar mais, né, não fazer mais de volta. E aí, o Eterno, que conhece os nossos corações, sabe se a pessoa está fazendo techuvá sincera ou não. Se ele fizer sincera, ele voltava a ser uma pessoa normal. Se não, ela ia se alastrando cada vez mais. Yeshua, ele fala sobre a lashon hará. Ele disse, olha, quando vocês falam mal de uma pessoa, é a mesma coisa que assassinar essa pessoa. É a mesma coisa. A lashon hará é a mesma coisa de assassinato. Por que a mesma coisa de assassinato? Porque quando você mata uma pessoa, você não tem mais como dar vida a ela de volta. A mesma coisa quando você comete a lashon hará. Falou mal dessa pessoa, você não tem mais como reverter aquilo. Né? A gente conta até uma historinha, né, do sábio, né, agora eu tenho que apressar, né, porque o assunto pegou, o sábio todo, o rabino, né, passava, né, pela feira e pegava uma maçã lá na banquinha de feira. E aí ele fez um negócio com o dono da banquinha. Olha, toda vez eu vou passar e vou pegar uma maçã. Quando for na sexta-feira, né, eu pago as 5 maçãs que eu peguei. Ok, ou as 6, se ele pegava no domingo também, né, já que o sábado é o dia de descanso. Né. Então, quando ele passava para trabalhar, pegava a maçã. E aí, o outro, né, vendedor da outra quitanda começou a ver o rabino botando a maçã no bolso e levando. Aí começou a falar, o rabino está roubando maçã, o rabino está roubando maçã. Começou a falar para as pessoas. Né? E aí as pessoas começaram a deixar de ir na sinagoga, né, aos sábados, para estudar a Parashá. Né? Você não precisa de uma sinagoga, você não precisa até nem chamar de sinagoga, né, para estudar Parashá. Você pode estudar Parashá na sua casa, chama o vizinho, chama um amigo. Né? Ou faz feito eu, gravo um vídeo, né, e lança aí na internet sua Parashá. Né? Da maneira que você entende. Né? Todo mundo é livre. E aí o rabino começou a, né? Foi o que aconteceu, porque você não está indo nos sábados para estudar a Parashá, e disseram, não, o negócio é que o senhor está roubando, o senhor é um ladrão, né? E a gente está estudando com um ladrão. O rabino, não, mas como é que eu sou ladrão? Né? E aí, quem foi que disse isso? Foi o rapaz lá da quitanda, disse que o senhor está roubando frutas. Aí ele, nossa, que mal entendido. E olha que foi um mal entendido. Nossa, que mal entendido. Aí foi lá, o que foi que você fez? Você não sabe, você só viu, você não sabe o que está acontecendo. Você chegava para mim e perguntava, né? Eu tenho um acordo com o Yaakov, né? Chamar ele de Yaakov, o dono da quitanda, eu tenho um acordo com o Yaakov, o Rabi, né? Rabi Yohanan, né? Rabino Yohanan tem um acordo com o Yaakov, de pegar uma fruta todo dia e quando chega na sexta-feira eu pago. Né? Me perdoe, rabino, me perdoe, porque eu não sabia. Né? E agora o que é que eu faço para reparar? O que é que você faz para reparar o que você fez? Vamos fazer o seguinte, rabino sábio. Né? Você pega um travesseiro de lã, né, de penas
de ganso, aquele, né? Bem chique. Vá até o pé da montanha lá em cima e jogue todas as penas para o ar. Jogue todas. E aí, faça isso. Aí, tá bom, vou fazer. Amanhã. Tá, foi. Quando foi do outro dia, o Rabino passando. Rabino, né? Já fiz o que o senhor mandou, então, fui perdoado, né? Reparei. Né? Não, peraí, está na metade ainda. Agora você vai lá hoje e recolhe todas as peninhas que você jogou no ar. Ah, Rabino, mas isso é impossível. Né? Ninguém consegue fazer isso. O Rabino disse a mesma coisa é o que você fez. Jamais você vai reparar o dano que você me cometeu. E isso fica de lição para você, né, que ou comete Lashon Hará, ou que escuta Lashon Hará. Quando a pessoa começar a falar mal de outra, ó, desvia caminho. Ó, não quero saber disso não. Não quero. Eu tinha um irmão que ele não tinha, né, meu irmão mais velho, já é falecido, né, ele não tinha, na minha concepção, não sei, eu não conheço, ele era mais velho do que eu, 16 anos, né, não sei o quanto meu irmão leu Bíblia, né, mas ele tinha uma concepção incrível de Lashon Hará. Olha, não começasse a falar da vida de ninguém, ninguém, né? Se alguém começasse a falar da vida de alguém perto dele, ele cortava na hora. Eu não quero saber da vida de ninguém, era o que ele dizia. Não me interessa. E é isso que a gente deve fazer. Novelinha, novela só ensina isso a você, ó, fofoca, Lashon Hará, falar maledicência, né? Falar o que você não sabe, começar, né, detonar a vida do outro, sem saber. Né? Para com isso, meu irmão. Para com isso. É por isso que os templos, né, cristãos vivem cheios de intrigas, de inveja, né, de ganância. Para dar Lashon Hará. É um comendo o outro, as línguas destilando veneno, né, para cima um do outro. Não param. Por quê? Por causa dos cargos, por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa da posição. Se vamos tricotar a vida do outro, detonar, cortar pela raiz, para cair de uma vez. Né? Então, Miriam cometeu Lashon Hará quando falou de Moisés, de Moshe. Né? Não, isso é tu, é? Isso é tu que fala com o Eterno? Não, a gente também somos levitas. Né? E aí cometeu Lashon Hará. Né? Pois bem, né? Certa vez havia um Kohen especialista em examinar Tzarat, que era extremamente pobre. Decidiu, portanto, sair da hereda de Israel para buscar seu sustento em outro país. Antes de partir, disse à esposa: deixe-me ensinar os princípios para examinar Tzarat, para que você possa aconselhar as pessoas que vierem aqui na minha ausência. Você poderá perceber se uma pessoa está com Tzarat examinando a ranhura debaixo do pelo. Cada pelo se nutre de sua própria ranhura. Cor, né, eu acho. Se notar que a ranhura debaixo do pelo secou, a pele, né, o tecido, este é um sintoma da doença. A saúde ou deteriorização do pelo depende da umidade de sua ranhura individual. Ao escutar essas palavras, a mulher se surpreendeu. Se Hashem criou uma fonte de alimentação para cada pelo, comentou com o marido, quanto mais deve ter provido alimentos para ti, um ser humano e pai de família que necessita manter seus filhos, não abandone Eretz Israel. Fique aqui, e o Criador certamente se encarregará de te sustentar aqui também. O Kohen ouviu e ficou em Eretz Israel. Hashem ajudou a encontrar meios de subsistência ali mesmo. Perdão. Agora, gente, temos 10 conselhos aqui que é primordial, tá? Primordial. A divina providência está sintonizada com o nível de bitachor de uma pessoa.
na obra Hovat Halevavot, são relacionados 10 níveis de confiança, todos atravessados por pessoas na vida. São todos incompletos, exceto o último e mais elevado. Ou seja, a pessoa nasce e até morrer ela vai passar por esse processo aqui. Tá? O sábio, ele vai entender e vai viver mais. O tolo não vai entender e vai viver menos. Por isso que Yeshua disse, eu te dou vida em abundância. Se você examinar as escrituras, você vai ter vida abundante. Estava falando do mundo vindouro. Então, nós vamos lá. Primeiro, o lactante conhece apenas a segurança e nutrição dos seios da sua mãe. Né? Não é verdade? Só sabe o que é aquilo ali, só sabe que está seguro ali. 2. Enquanto a inteligência da criança se desenvolve, seu mundo ainda está centralizado na mãe e a considera a suprema fonte de força e segurança. Tem pai até que fica meio assim, né? Aí tem mãe que não entende. Né? Quando o menino vai crescendo, aí vai acontecer isso aqui. Né? Mas enquanto ele não desenvolveu ainda, a mãe é o porto seguro dele. 3. A criança, em fase de crescimento, começa a perceber que a família, bem como a mãe, depende do apoio do pai. Portanto, muda sua confiança para o pai, admirando-o como a suprema fonte de poder. Lógico, hoje não, né? Tem mulher aí mandando nos homens porque trabalha, porque ganha mais, né? Distorção terrível dos padrões do eterno, né? O mundo implantou isso, a Satã implantou isso, os governos implantaram isso, né, para que as mulheres, chatou o salário dos homens, para que as mulheres tenham que trabalhar também, né, e aí mandam crianças para as creches, as crianças não são criadas pelos pais, são criadas por pessoas que não têm responsabilidade nenhuma, né, de educar, e aí se tornam rebeldes. E aí o que a mãe não entende? Quando a criança começa a entender que o pai é que é o apoio, né, a pessoa principal, aí ela começa a pender para o pai. Né? Aí tem mãe que fica com... começa com mimimi, ciúme. Né? Tem que entender psicologia um pouquinho, minha mãe. Né? Mamãe. 4. O adolescente torna-se mais e mais autoconfiante. Normal, já passei por isso, todo mundo passa por isso. Passa por um estágio em que acredita que ser o senhor de seu próprio destino. Ele acha, né? Agora eu mando. Mas com 12 anos para cima, né? Já começa a se achar. 14 anos, aí 17 anos, pronto, eu sou o cara. Eu posso, eu vou para baladinha. Eu posso ficar até 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, na balada, não vai acontecer nada. Eu sei o que eu estou fazendo. É assim. E Satã ceifando. Filha, não vai. Filha, chega de 11 horas. Filha. Né? E eu chegava de 10 horas. Meu pai dizia assim, 10h30 é o ponto crucial. Passou de 10h30, não entra mais em casa. Dorme na rua. Neguinho, para não dormir na rua, tinha que chegar de 10h30. Né? Seja lá o que estivesse fazendo. Depois de adulto, tá? Depois de adulto, adolescente, adulto, 10h30. Casei, me divorciei, voltei a morar com meus pais, né? 10h30 em casa. Isso é obediência. Isso é honra. Honra pai e mãe. Ele se acha dono do seu destino, né? Que sua prosperidade e sucesso na vida depende da profissão ou negócio que escolher, né? E da dedicação e investimento que tiver. Até aí tudo bem. Né? Quando parte para centralizar, agora eu vou, minha profissão, né? Aí tudo bem, o cara está centrado numa coisa boa. Mas quando centra, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso isso, eu posso balada, eu posso fumar, eu posso bebida, aí pronto, aí você puxou para o lado errado, já era. Né? 5. Ou então, se não trabalha, confia em outros seres humanos,
acreditando que seu sustento provém deles. Certo? Sexto, por fim, ele percebe que existem áreas na vida que estão além do controle humano. Por exemplo, saúde, né, e doença, catástrofes nacionais ou individuais, e assim por diante. Colocará então sua confiança no Todo-Poderoso. Alguns colocam, né? Aí tem uns que colocam da boca para fora. Deus é tudo, Zeus, né? Para estes assuntos, suplicando a ele para ser poupado do mal. No entanto, este Bitarroa é incompleto, e o profeta censurou isso, dizendo, né, em Emiarro 2:27, na sua hora de aflição, eles dizem, levanta e salva-nos. Aquilo que eu falei, né? Titanic, pronto, Titanic. Mais perto quero estar. Todo mundo lá na boia, começou a afundar. Né? Não sei se essa história é real, né, dessa música, né? Não sei. Mas é contada, né? E eu fiquei sabendo isso antes do filme, né? Que eles começaram a tocar essa música. Sétimo, um nível mais elevado de verdadeiro conhecimento e é a recusa da pessoa de arriscar-se em benefícios do sustento ou envolver-se num negócio que prejudique sua saúde, confiando que Hashem proverá suas necessidades, mesmo que ele se abstenha dessas ocupações. Gente, aí é depois de 50 anos. Tá? Saquei só depois de 50 anos. Depois que o cara completou 50 anos, é que o cara começa a entender dessa forma. Né? Num nível ainda mais elevado, o oitavo, né? Num nível mais ainda elevado, ele absolutamente não acredita em causas mundanas, percebendo que elas não podem beneficiá-lo ou prejudicá-lo, que não lhes fornece o sustento, nem o diminui. Ao contrário, né? Todos os eventos são causados unicamente por Hashem. A razão para que ele se engane no negócio ou profissão é motivada apenas pelo respeito à vontade do Todo-Poderoso, de que a pessoa não fique indolente, mas faça algum trabalho. Certo? Né? Nono, à medida que seu conhecimento se aprofunda, ele percebe claramente que uma ocupação não lhe dá sustento sequer por um segundo, e que todas as facetas de sua vida, sua posição financeira, sua saúde e assim por diante, foram determinadas da melhor maneira possível por Hashem. Portanto, ele agradecerá constantemente, bendizendo a Hashem, tanto pelas tragédias quanto pela boa sorte, e jamais desejará aquilo que não faz parte do seu quinhão. Foi o que aconteceu com Jó, né, gente? O que aconteceu com Jó? Jó tinha tudo, perdeu tudo. Amém! Elohim Melech Neeman. Elohim me deu, Elohim tirou. Né? Elohim continua sendo o rei fiel. Elohim Melech Neeman. Amém? Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Seja lá o que aconteça na minha vida, Elohim continua sendo rei fiel. Hashem. Décimo, aí, essa é completa. Essa é a perfeita. Né? O supremo conhecimento e a verdadeira avaliação que a pessoa faz da natureza fugaz deste mundo, com todas suas ocupações e a percepção de como é notável o mundo vindouro, que perdurará para sempre, ele se deleitará então em estudar e refletir sobre a grandeza de Hashem, ocupando-se com o estudo de Torá, em vez de exercer atividades mundanas, confiando que o Todo-Poderoso proverá para ele tudo. Esta atitude é conhecida como Ben Olam Rabá. Né? Ben Olam Rabá. Ben, filho do Olam Rabá. Filho do Olam Rabá, filho do mundo vindouro. Gente, né, nós terminamos aqui, entendeu essa última, ou seja, a pessoa chega num nível tão, né, assim, de conhecimento que ele diz, esse mundo, ó,
quero chegar nesse nível, né? Esse mundo, ó, não me interessa mais. Me interessa Todo-Poderoso, a presença de Hashem, é o estudo da Torá, é conhecê-lo profundamente, né? Porque é estudando a Torá que eu caminharei para a vida eterna, para o mundo vindouro. Foi o que Yeshua disse, né? Examinar as Escrituras, porque convém nelas vocês terem a vida eterna. Gente, para terminar, né, tem uma passagenzinha que eu vou ler nesta Bíblia aqui. Vou ler nesta Bíblia aqui, na Bíblia de Thompson, tá, gente? Tem a Bíblia de Thompson aqui, né? Essa Bíblia de Thompson, ela traz, nessa versão aqui, aquela passagem nos suplementos arqueológicos, né? Onde diz, vou ter que colocar a ferramenta aqui, onde diz, né, a Bíblia em português, né, que João Ferreira de Almeida traduziu, né, o Novo Testamento, né, o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Ele traduziu por Jesus Cristo, pode na cabeça, né? Jesus Cristo. Gente, vamos ler Marcos. Tem um problemazinho aqui. Agora não tem mais jeito. Deixa assim. Marcos 14. Tá? O livro de Marcos 14 tem uma historinha interessante sobre a lepra, tá, gente? Dali a 2 dias era Páscoa, e a oferta dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição. Ou seja, gente, isso foi, assim, eu acho que terça-feira, né? A Páscoa era quinta, terça-feira, segunda-feira, daqui a 2 dias, né? Era Páscoa, né? Podia ser o domingo, não sei, né? A comemoração da Páscoa começava, né? Ele morreu na quinta, né? Então, a Páscoa era na quinta, né? Então, 2 dias, terça-feira, quarta, terça. Dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os principais e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Tá, gente? Então, a festa dos pães asmos, então, assim, se as festas dos pães asmos eram 7 dias, começava 7 dias antes da Páscoa, se eu não me engano é assim, então isso aqui é uma semana antes da morte dele, tá? Já estavam tramando. Mas diziam, não durante a festa, para que o povo não se amotine, né? Estando ele em Betânia, tá, gente? O nome da cidade não era Betânia, tá? Era Beit Ani, né? Beit Ani, né? Beit casa, Ani, pobreza. Entenda porque eu estou dizendo essas coisas, tá? Entenda para entender o texto. Betânia não é nem transliteração, muito menos tradução. Se eles traduzissem, eles colocavam na comunidade da Casa da Pobreza, né? Na cidade da Casa da Pobreza. Né? Ou se eles quisessem transliterar, eles colocavam Beit Ani, mas não, eles colocaram Betânia. Né? Betânia, nome romano. Né? Estando eles em Beit Ani, reclinado à mesa em casa de Simão. Aí o texto traz leproso. Simão o leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Yeshua. Né? Alguns dos presentes se indignaram e diziam uns aos outros, para que se fez esse desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres, e murmuravam contra ele. Hipócritas, né? Hipócritas. Mas assim, o que eu quero trazer aqui é o 3.
estando ele em Beit-Ani, né, reclinando à mesa na casa de Simão, o leproso. Gente, quando a gente vai para a raiz da palavra, existem palavras parecidas. Lá atrás, né? Assim, quem fez o estudo disse que a palavra leproso era garba, né? Talvez esteja no aramaico, tá? E a palavra oleiro era gararba, gararba, muito parecida. Então, quando os gregos, né, foram traduzir os escritos Nazarim, que eu acredito que os gregos também traduziram os escritos Nazarim, que é o Novo Testamento, antes de Jerônimo, eu acredito que isso possa ter acontecido, quando Tito invadiu tudo lá, né, e pegou os escritos Nazarim e deu para os gregos traduzirem. Eles não entendiam das instruções lá em Levítico, né, que um leproso, um acometido de tzarate, não poderia estar dentro da cidade. Ele tinha que estar fora do arraial. E o texto diz aqui que ele era leproso. E uma coisa sem lógica é Yeshua chegar na mesa, comer com um leproso. Pô, esqueceu de curar o cara, né? Marcos passou batido aqui, né? Esqueceu que Yeshua tinha curado o cara primeiro, disse que o cara era leproso? Não, gente. Vamos, primeira lógica. Não tem lógica Yeshua não ter curado o cara, né? Segunda tese é a questão da ramificação da palavra. São parecidas, né? E aí o grego lá achou por bem, como Yeshua era o curandeiro, achou por bem de colocar leproso em vez de oleiro, né? E a terceira e a mais importante é que a cidade de Betânia, Beit-Ani, era onde se concentrava os escultores, os oleiros, né, quem trabalhava com olaria, com barro, né, e fazia, né, esses jarros, essas coisas todas. E você sabe que quem trabalha com isso não enrica, nunca, né? Quem faz essas coisas não enrica nunca, sempre vai ser pobre, né? A não ser que o cara já seja rico e vira um escultor, aí tudo bem, ele já era rico, mas enricar de escultura, né, não, enrica hoje, né, porque as esculturas hoje deram muita, a não ser que sejam esculturas pagãs, né, aí sim, aí o cara esculpe um ídolo, né, e aí vem aquele, um ídolo, oh, vai custar tanto, né, aí o sistema religioso católico pagão dos infernos aí diz que aquilo ali é santo, que fez milagre, não sei o quê, aí torna aquele bolo de barro, né, esculpido numa riqueza, numa fortuna, né? Não. O oleiro aqui é quem fazia jarrinho, vaso, tá? É aquele oleiro que Yeshua, que o Eterno mandou, né, Jeremias, né, olhar lá, vai na casa do oleiro, vê lá o que é que ele faz com barro, vê o que é que ele faz com vaso. Então ninguém rica fazendo vaso, tá? Ninguém rica. Então, por isso que a cidade era a cidade da pobreza, casa da pobreza, porque quem vivia lá eram os oleiros. E o interessante é que era a cidade que mais Yeshua gostava de visitar. Era Beit-Ani, a casa da pobreza. Ele não ia nos palácios, ele não visitava os palácios, ele não se visitava os nobres, ele visitava os humildes. Ele revelou a sua glória, a sua quevoda aos humildes. O Eterno revelou, falando do Eterno, o Eterno revelou a sua quevoda, a sua glória aos humildes, através de Yeshua HaMashiach. Então, gente, a gente vê aqui, né, um texto totalmente distorcido, né, como outros 4.000 que existem na Bíblia de Almeida. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui aquilo que eu falei da Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Página 378. Nessa versão aqui, é na página 378. Está aqui, gente, ó, não sei se vai dar para vocês verem. Está aqui, ó.
a Bíblia em português, né? E aqui está dizendo Jesus Cristo. Deixa eu botar aqui para ver se eu consigo enxergar também aqui. Pronto. Eu botei até em vermelhinho aqui, tá, gente? Aqui, ó. Sancto. Deixa eu. Agora que. Tá dando. Fica mexendo, né? Aqui, ó. Todos os sanctos, livros apócrifos, Evangelho do Redentor, Jesus Cristo. Agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida, ministro pregador do Santo Evangelho. Né? É necessário. Está aqui, ó, historinha mil, né? A Bíblia de Thompson. Está aqui, ó. A Bíblia em português. Malacheia vendeu muito essa Bíblia, tá? Tá aqui, ó, a Bíblia de Thompson. Né? Aqui. Deixa eu ver o que eu posso mostrar aqui. O que não falta é anotação. Bíblia de Thompson, sabe, gente? Pois é. Mas a cristandade está aí adorando a Jesus Cristo, né? O intruso, o impostor que tomou conta do Sancto, ou da biografia de Sancto, da biografia de Yeshua HaMashiach, né? É aquilo que Daniel profetizou lá, quando ele disse assim, Daniel 8, 10, 12, né? Ele diz assim, e ele prosperou e se engrandeceu, né? E tornou os sacrifícios, né? Acabou com os sacrifícios, estava falando, né, de Tito quando invadiu Jerusalém, o Império Romano. E aí lançou a verdade por terra, ou seja, tomou posse de tudo e lançou a verdade por terra. Bom, gente, acabou para achar, esse é outro assunto, né? Eu só comentei aqui para terminar, né, a Parashá. Né? Um Shabbat Shalom para todos vocês, né? Que Elohim abençoe a todos nós. Eu vou recitar Berikat Kohanim, que você pode recitar também. Né? Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panavelecha vihuneka itza Adonai panavelecha veyatzelecha Shalom. Semana que vem, amém. Shalom, amém. Semana que vem eu vou trazer a Berikat Kohanim transliterada, tá, gente? Para vocês entenderem as palavras e poderem falar também. Porque às vezes a gente fala e a pessoa não consegue entender a pronúncia direito. Ok? Shabbat Shalom a todos. Elohim Melech Neiman. Elohim é rei fiel. Amém.